Bom, gente, o nosso grupo é composto por Daniele Rodrigues, Gislaine Barcelos, Jamile Cardoso, Larissa Araújo e Letícia Coutinho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo dos lipídios. Os lipídios, eles são identificados como gorduras, são moléculas orgânicas geradas a partir da associação entre os ácidos graxos e um álcool, e esses compostos são formados essencialmente por átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, mas também podem conter fosfato, nitrogênio e enxofre. Para essa determinação e a quantificação dos lipídios presentes nos alimentos, é muito importante porque ela vai nos auxiliar na elaboração de dietas bastante balanceadas. E determinar vai nos permitir que haja uma rotulagem nutricional muito mais precisa, o que vai permitir o quanto de gordura que o animal vai estar ingerindo em sua alimentação. As classificações dos lipídios são basicamente simples e complexas. As simples vão ser os ácidos graxos mais ligados ao álcool, como, por exemplo, os triglicerídeos, que vão ser mais abundantes nos organismos do animal, vão estar compostos por glicerol, vão ser líquidos em plantas, como os óleos, e sólidos nos animais, que vão ser as gorduras. E o outro exemplo é as ceras, que vão estar na superfície das folhas e dos frutos, vai ter uma proteção contra a perda da água das plantas e não tem valor nutricional. As complexas vão ser formadas por os ácidos graxos, mais o álcool e outros compostos, como, por exemplo, os fosfolipídios, que são compostos que vão ter o glicerol, mais 2 ácidos graxos, mais os fosfatos. O fosfolipídio eles vai ter menos teor nos alimentos e mais teores nas bactérias do rumen. O glicolipídios, outro exemplo, que são mais abundantes nos tecidos fotossintéticos, são compostos por glicerol, mais 2 ácidos graxos, mais açúcar, que normalmente vai ser a galactose. E outros exemplos, como esfingolipídios, que vão ser os lipídios que vão estar na membrana, os esteroides, que o principal, né, é o colesterol, e também a lipoproteínas. A maior parte dos lipídios que servem como nutriente para os animais são os triglicerídeos, que vai ser de mais interesse, vai ser os ácidos graxos, que corresponde a 90% dos triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são formados por uma molécula de glicerol, o qual vão se ligar com os 3 ácidos graxos, que aí vai formar os triglicerídeos. Quanto aos lipídios nos alimentos, apesar da necessária moderação no seu uso em dietas para ruminantes, em função dos potenciais efeitos negativos na fermentação ruminal, os lipídios eles são componentes essenciais à vida. A gordura ela é importante para os ruminantes. Um dos grandes apelos para a inclusão das fontes de gordura na alimentação dos ruminantes é que o fornecimento de lipídios na dieta frequentemente ele melhora a eficiência da conversão de alimentos, ou seja, para uma dieta com gordura, ela pode ser necessário menor consumo de matéria seca para cada quilo de ganho. Algumas razões para a melhoria seriam basicamente 2, que seria a economia no anabolismo e a maior eficiência no catabolismo. A economia no anabolismo seria com os ácidos pré-formados que dispensam síntese de novo a partir do acetato, o que evita uma parte do incremento calórico associado à rota metabólica. Ou seja, aproveita-se o ácido graxo pronto, sem a necessidade de ter que produzi-lo. E na maior eficiência no catabolismo, a geração de energia por oxidação de ácidos graxos de cadeia longa é de 10% mais eficiente que a oxidação do acetato. Ou seja, há menos perda da energia quando ela é usada a gordura em relação às principais fontes de energia no ruminante. Sobre as funções dos lipídios, primeiramente é importante a gente dizer que os lipídios eles são compostos orgânicos, insolúveis em água,
mais solúveis em solventes orgânicos, como o álcool e o éter. E os principais representantes dos lipídios são os óleos e as gorduras. Os lipídios eles são importantes na formação de hormônios e fazem parte da constituição de membranas celulares na transmissão de impulsos nervosos. Eles exercem papel fundamental no sistema imunológico e na preservação do calor corpóreo através da camada subcutânea de gordura, como um isolante térmico no corpo, protegendo os órgãos internos. Eles auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, proporcionam isolamento elétrico e mecânico para a proteção de células e dos órgãos, e eles geram saciedade ao organismo. Eles fornecem ainda moléculas para os organismos, como as prostaglandinas, lipoproteínas e colesterol, além de ácidos graxos que são introduzidos através da alimentação. Sendo assim, a gente percebe que os lipídios eles atuam no armazenamento, na estrutura, nos pigmentos e também como sinalizadores. Sobre a análise de lipídios nos ingredientes das rações, bom, as análises e a caracterização das gorduras ou os lipídios, eles são especificados de maneira geral como estratégia, que é como é chamada a análise. Essa análise ela pode ser feita uma análise quantitativa e gravimétrica. E o resíduo, na quantitativa, o resíduo obtido ele não é constituído apenas por um triglicerídeo, mas por todos os compostos que possam ser extraídos pelo solvente. Ele não extrai apenas a gordura. No gravimétrico, o método que determina o estratério é por diferença de pesos, podendo ser avaliado ingredientes separados, forragens e rações. As substâncias que serão dissolvidas através da extração com éter de petróleo são gorduras, óleos pigmentados e outras substâncias gordurosas. O éter ele é apolar e ele apresenta um baixo ponto de ebulição e ele previne a oxidação da gordura ou do óleo. A determinação de estratério, ela consiste em submeter a amostra seca no material à extração com éter sulfúrico ou éter de petróleo, partindo do princípio da solubilidade dos lipídios. Esse trabalho ele é desenvolvido no aparelho de extração de gordura. O éter ele é usado no processo, é aquecido até ele se tornar volátil e condensar. Ele circula sobre uma amostra em análise, arrastando toda a fração gordurosa e depois substâncias solúveis em éter. O éter ele é recuperado em um outro recipiente. E a gordura extraída ela é calculada pela diferença do peso. Os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas, cujo comprimento varia entre 4 e 36 carbonos. O número de carbonos na cadeia, o tipo de carbono e o tipo de ligação entre os carbonos, eles dão origem a diferentes tipos de ácidos graxos, sendo eles saturados e insaturados. Os saturados apresentam ligações simples e os insaturados apresentam ligações duplas, sendo ele classificado em monoinsaturados, que apresentam apenas uma ligação dupla na cadeia, e poliinsaturados, que apresentam 2 ou mais ligação dupla na cadeia. Bem, todos os vertebrados eles exigem ácidos graxos para sua sobrevivência e o desempenho adequado do seu metabolismo. No entanto, há ácidos graxos que não são produzidos pelos mamíferos, mas que são fundamentais para a vida e que precisam ser ingeridos pelos animais através da alimentação. Alguns desses ácidos são o ácido linoleico, linolênico e, em algumas espécies, especialmente felinos, o araquidônico, que é sintetizado a partir do ácido linoleico e linolênico. Bem, e quais são as respostas que os animais respondem à deficiência dos ácidos graxos? Eles apresentam a queda no desempenho, do ganho de peso, da produção de ovos e de leite,
apresentam problemas de reprodução, ovulação e mortalidade embrionária, alterações no desenvolvimento das características sexuais em machos, o aumento da permeabilidade da pele e membrana celular, dificuldade de cicatrização de feridas, queda da resposta imunológica, eles vão apresentar menor resistência a doenças, e aumento do tamanho e conteúdo de gordura no fígado. E quanto à liberação de gordura, né, o processo de liberação das gorduras ocorre com a entrada dos lipídios no rumen, que estão esterificados como triglicerídeos das sementes, os fosfolipídios, os lactolipídios das folhas vegetais. A partir dessa exposição ao meio, eles são rapidamente hidrolisados, e aí eles vão formar os ácidos graxos, o glicerol, e o glicerol vai ser fermentado a ácido graxo volátil. E aí vai utilizar. Quanto à toxicidade dos ácidos graxos, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são considerados tóxicos à microbiota ruminal, sendo as bactérias gram-positivas, as metanogênicas e os protozoários os mais afetados. A toxicidade é devido à característica anfipática dos ácidos graxos e aqueles que são solúveis tanto em solventes orgânicos como em água, eles são mais tóxicos. Os ácidos graxos, eles associam-se com as superfícies hidrofóbicas das partículas de alimento, o que explica a baixa toxicidade das gorduras quando o animal é alimentado com rações mais ricas em volumosos. E como eles são mais tóxicos, a microbiana ruminal ela desenvolveu uma estratégia para reduzir a insaturação dos ácidos graxos, que é a biohidrogenação. E a forma como a gordura oferecida, ela influi nos efeitos dos deletérios do rumen, no caso dos ácidos em grãos, oferecidos em grãos, como o caroço de algodão. Por conta da estrutura da semente, eles são liberados mais lentamente quando comparado ao de óleos. E por isso eles são menos problemáticos. Biohidrogenação. Esta transformação consiste em saturar os ácidos graxos com ligações duplas, insaturados, colocando o hidrogênio na cadeia carbônica, ficando apenas com ligações simples. Ou seja, aqueles que são solúveis, tanto em solventes orgânicos como em água, são mais tóxicos. Certos ácidos graxos, especialmente os poliinsaturados, eles são tão tóxicos para as bactérias ruminais e também são suscetíveis às bactérias gram-positivas, no caso que são as metanogênicas e as protozoárias. Essa toxicidade está relacionada à natureza anfipática dos ácidos graxos, ou seja, aqueles que são solúveis, tanto em solvente como os orgânicos em água. Portanto, como é um mecanismo de defesa, a biohidrogenação ela se torna um evento muito importante para o rumen. Digestão dos lipídios. O processo de liberação de gorduras ocorre com a entrada dos lipídios no rumen. O início da digestão ela se inicia na boca, não diretamente na boca, mas começa efetivamente nela. Porque, embora nenhuma hidrólise de triglicídio ocorra na boca, os lipídios estimulam a secreção da lipase das glândulas serosas na base da língua. Por isso que se chama limpase lingual. Mas como não permanece na boca, sua função é quase nula. No estômago ocorre a limpase gástrica, que provavelmente corresponde àquela secretada pela língua. Porém, o pH ele é extremamente ácido no estômago, então não possibilita a ação integral da limpase gástrica. Então, ela diminui a velocidade de sua ação enzimática, fazendo que apenas haja uma quebra de algumas ligações, como de ésteres de ácidos graxos na cadeia curta. A ação gástrica na digestão
dos lipídios está relacionada ao movimento peristáltico do estômago. Digestão intestinal dos lipídios. No duodeno são liberados sais biliares, mas a ação das limpases pancreáticas e intestinal dos ruminantes. Os ácidos biliares são derivados do colesterol e sintetizados no fígado. São denominados primários, que são os ácido cólico, ácido taracólico, glicólico e seus derivados. Quando excretados no duodeno, eles são convertidos em secundários, que são o desoxicólico e o litocólico, por uma ação das bactérias intestinais. Uma vez no duodeno, como vocês veem na imagem, se forma um bolo alimentar com pH ácido, que acaba por induzir uma liberação de um hormônio digestivo, que se chama o CCK. Ele também é conhecido como pancreosimina. Esse CCK faz com que a vesícula biliar sofra uma contração e liberação da bile para o duodeno, também estimulando a secreção pancreática. Essa ação junta com os sais biliares faz com que o fígado secrete um composto chamado lecitina, que ela entra em contato com as enzimas liberadas pelos pâncreas, onde vai ocorrer a conversão para a lisolectina, o qual é um potente emulsificador, particularmente dos ácidos graxos saturados. E outro fator bem importante é a composição da bile dos ruminantes, que quando são caracterizados por um excesso de ácido taracólico, como mencionado. Esse ácido ele excede o glicólico numa proporção de 3:1, que é bem alta. E isso se torna importante porque o pH do duodeno ele é bem ácido também, deixando abaixo a secreção do bicarbonato pelo pâncreas dos bovinos, que é algo bem diferente nos monogastros, que eles têm um pH bem neutro. Síntese ruminal de ácidos graxos. O rumen fornece um ambiente propício para o crescimento e reprodução de micro-organismos, que fermentam a glucose e produzem ácidos graxos voláteis. Os principais ácidos graxos voláteis produzidos por micro-organismos do rumen são o acetato, o propionato, o butirato, e eles servem como precursores principais para a glicose e a gordura em ruminantes. Esse composto, o acetato, ele é absorvido diretamente pelo epitélio ruminal ou intestinal. E quando ele é transformado a acetilenzima, faz com que a oxidação dentro da mitocôndria haja no citosol. A absorção de lipídios. Geralmente, o coeficiente de absorção para ácidos graxos individuais varia entre 80% até 92%. Em dietas convencionais com baixo teor de gorduras, que são a 2 a 3% na matéria seca. A particularidade dessa alta eficiência dos ruminantes é em absorver os ácidos graxos saturados, que pode ser explicado por 2 fatores. A maior capacidade dos sais biliares e da lecitina em solubilizar as gorduras para formar micelas. E 2, as condições ácidas do pH contendo no duodenal. Essa absorção, em geral, ela ocorre pelos ácidos graxos, que deve atravessar uma camada de água inerte, com somente alguns micros de espessura, que é associada à microvilosidade intestinal, que é também através dessa membrana lipídica nopolar das células intestinais. Como a camada de água ela é inerte, faz com que a membrana lipídica tenha a característica de solubilizar os opostos fatores que influenciam essa taxa de absorção. Para que esses ácidos graxos eles atravessem a membrana mucosa intestinal, vão ser por combinação de simples difusão e sistemas de transporte mediado por agentes carregadores, e vão ser auxiliados por também proteínas ligadas aos ácidos graxos. Porque uma vez que está no citosol, os ácidos graxos são ativos
pelo complexo de sintetase acil-coenzima A. Então, esses ácidos graxos ativos são, então, esterificados na superfície da membrana citossólica das vias alternativas. No monogastros, grande parte dos lipídios é absorvido como monoacilglicerol, que é esterificado diretamente por 2-acil-coenzima A para poder, assim, produzir a triaglicerol. Só que nos ruminantes é diferente, que eles têm a falta desse monoacilglicerol. Então, os ácidos graxos vão ser esterificados pela via alfa-girofosfato, para assim formar a triglicerol. A síntese de lipoproteica, elas vão ser a associação entre as proteínas e os lipídios encontrados na corrente sanguínea, tem que ter como função de transportar e regular o metabolismo dos lipídios no plasma. Os trigliceróis e os fosfolipídios, o colesterol também, eles são agrupados nas membranas citossólicas das células intestinais para formar pré-lipoproteínas. Porque quando estão no complexo de Golgi, os lipídios eles são combinados com apoproteínas específicas para formar os quilomímicros e a lipoproteína de densidade muito baixa, que é o VLDL. Depois que é formada essa lipoproteína no complexo de Golgi, elas prosseguem por exocitose por meio da porção basal da célula intestinal. Então, elas vão prosseguir também pelo duto linfáticos, torácico, para adentrar a veia jugular anterior do coração. E então, assim, vai para a circulação geral do corpo. A absorção de lipoproteínas intestinais pelos tecidos vão ser que os micros e o VLDL são transportadores de lipídios intestinais, que vêm do alimento para os tecidos. A VLDL também é sinalizada no fígado e transporta ácidos graxos para os tecidos periféricos, sendo, portanto, os intestinos e os fígados os unidos tecidos que sintetizam a proteína-chave de partícula rica em trigliceróis, que é a poliproproteína B. Essa absorção de lipoproteínas é medida pela lipase lipoproteica, que venceu o LPL, que essa enzima é encontrada em células epiteliais das paredes capilares de muitos tecidos. A liberação e ativação dessa LPL vai ser medida pela heparina, e a ativação também requer também a poliproteína C11, que a atividade vai requerer específicos e regulada pela insulina também. O metabolismo lipídico no tecido adiposo. O tecido adiposo ele é importante tanto para a sobrevivência do animal, como por ser um fator que influencia a qualidade dos produtos sintetizados e comercializados pelo homem. Fator esse como a densidade energética de lipídios, que é maior do que o da proteína, e a pouca água que é associada à deposição da gordura. A deposição da gordura no tecido adiposo, ela ocorre em dois tipos de processo. O primeiro processo é a incorporação de ácidos graxos pré-formados de lipoproteínas plasmáticas pela ação da LPL, e os ácidos graxos, que eles vão ser sintetizados, originados pela ação da LPL. Isso, eles vão ser ativados pelo complexo enzimático, ácido graxo sintetizante, e seguidos pela esterificação. O segundo processo da deposição da gordura é por meio de síntese de ácidos graxos.
que vai ocorrer no tecido adiposo em suínos e em ruminantes, e em aves e na espécie humana ela ocorre pelo fígado. A lipogênese. A lipogênese vai ser um processo metabólico que ocorre em animais e converte açúcares simples em ácidos gástricos e sintetiza trigliceróis através da reação de ácidos gástricos com glicerol. A lipogênese no tecido adiposo, ela não ocorre em todas as espécies, mas ela é importante em ruminantes e em suínos. E em ruminantes, o acetato para a lipogênese, ele se origina-se no rumen, e em monográficos, ele vai ser derivado da glucose via glicólise, e esse processo ele ocorre através do citoplasma celular. Já o processo dos triglicerídeos, eles são produzidos no retículo endoplasmático das células por meio da ligação de 3 moléculas de ácido gástrico e cada molécula de glicerol. O processo do triglicerídeo, ele vai ocorrer através do fígado e no tecido adiposo. Os triglicerídeos, eles são produzidos pelas células hepáticas, que são secretadas no fígado, e na forma de lipoproteínas de densidade muito baixa, a VLDL. Essas partículas de VLDL, elas são secretadas diretamente no sangue, onde elas vão funcionar através dos lipídios que eles vão ser derivados por tecidos periféricos. A lipólise. A lipólise ela é um processo enzimático pelo qual o triglicerol ele vai ser armazenado em gotículas lipídicas celulares. Ele é clivado hidrolicamente para gerar glicerol e ácidos gástricos livres. O primeiro processo da lipólise ele vem através dos ácidos gástricos, que são armazenados tanto no tecido adiposo como mobilizados a partir deles. Essa mobilização dos ácidos ela vai envolver a hidrólise da porção ácida dos trigliceróis, e ele se inicia na posição SN1, que significa substituição necrofílica, e eles dão continuidade mais rápida na posição SN2 e a posição SN3. O segundo processo da lipólise, ela vai envolver a degradação sequencial de ácidos gástricos em múltiplas unidades de acetilcoenzima A, e eles podem ser completamente oxidados através do ciclo de ácido tricarboxílico, que é o ciclo de Krebs, e da cadeia de transporte de elétrons. E, por último, a depressão da gordura do leite, que é um fenômeno relativamente comum na produção leiteira. É a síndrome do baixo teor da gordura do leite. Essa síndrome, normalmente, ela vai estar associada ao fornecimento de rações com baixo teor de fibra e alto teor de amido, mas ela também pode estar associada à ingestão de grandes quantidades de gorduras insaturadas e também está associada a animais excessivamente gordos e com laminite. O processo dessa síndrome, ele se dá por 3 meios. Eles são determinados de condição de alimentação. Os lipídios, naturalmente, eles estão presentes na dieta de ruminantes lactantes e eles podem apresentar alterações no metabolismo ruminal e formar um isômero de ácido linonucleico. Esses isômeros de ácidos gástricos trans, eles são formados no rumen e encontrados na gordura do leite. E é muito provável que há mais de um tipo de isômeros e eles podem ser responsáveis pela depressão dessa síntese dessa gordura. E o último processo é a diminuição da síntese dessa síntese de ácidos gástricos na glândula mamária, que vai aumentar a disponibilidade de acetato e glucose no tecido adiposo. Isso explica o porquê que há o aumento de gordura naquele tecido durante a depressão da gordura do leite, e também sugere-se que essa ação inibidora dos ácidos gástricos trans, elas não pode se expressar no tecido adiposo, em virtude da diluição desses inibidores na grande massa do tecido. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.